O futuro é agora, é a sua hora. Tornar as escolhas em grandes vitórias. Venha pro Veiga, onde sua história vai mudar. Veiga, a vitória é cada vez mais perto. Veiga. Carlos Drummond de Andrade dissera certa feita, gurizada, que quem criou o tempo foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer indivíduo cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre do tempo, da renovação, de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. E com certeza, depois de tanto trabalho, vai ser diferente este ano na prova CEPEL. Bom, pessoal, vamos ver inicialmente apenas algumas noções do árduo trabalho que nós tivemos, né, no Instituto para a Literatura, antes do Enem e agora após o Enem para a prova CEPEL. Então aqui, ó, Lobo da Costa, Francisco Lobo da Costa, pelotense, pertencente ao romantismo, segunda fase. Não esquece que o Lobo da Costa se inspirou em Gonçalves Dias, primeira fase, então ele tem todo esse vínculo com o indianismo e com o patriotismo, só que ao invés de idealizar o índio e a pátria brasileira, ele acabou idealizando o gaúcho e a pátria sul-grandense, a pátria cavalo. Participando do grupo Partenon Literário em Porto Alegre, que tinha propostas sociais, políticas, abolicionistas, também Lobo da Costa se inspirou em Castro Alves, produzindo uma poesia abolicionista, tendo, portanto, relação com a terceira fase. Agora a pergunta é, por que ele pertence, sobretudo, à segunda fase do romantismo? Porque predomina o caráter do sofrimento amoroso e da idealização do gaúcho pela prenda. E essa idealização do homem pela mulher é pertencente especialmente ao autor da segunda fase, Álvares de Azevedo. Tá? Depois, Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Não esquece o realismo, reflexo da Revolução Industrial, crítica, pessimismo e ironia como as principais características desse movimento. Tá? O caráter, a conduta da mulher sendo colocada em xeque. A mulher, apesar de ser subordinada, de santinha não tinha nada, também traía. Lembra Memórias Póstumas de Brás Cubas, lembra Dom Casmurro, certo? Aloysio de Azevedo. Ao mesmo tempo que ocorreu o realismo, ocorreu também nas nossas letras o naturalismo. E a grande diferença, já que ocorreram ao mesmo tempo, é que o naturalismo é um período literário cientificista, norteado pelas leis deterministas de Hipólito Taine, meio, raça e o momento histórico. E o grande autor desse movimento é Aloysio de Azevedo, que não necessariamente era preconceituoso, mas para agradar a elite, que era a compradora dos livros, produzia romances com esses preconceitos. Não esqueçam disso. No meio, no intervalinho entre realismo e naturalismo, nós temos um autor chamado Raul Pompeia, que predomina, na verdade, o caráter naturalista, determinismo do meio, a homossexualidade, na época vista como um desvio, como uma patologia humana. Pelo amor de Deus, na época. Porém, no edital da Católica, a obra e o autor Raul Pompeia estão dentro do período realista, em função da crítica social. A escola particular carioca, chamada o Ateneu, nada mais é do que um espelho da sociedade. Isto é, o macro e o microcosmo. Tudo que ocorria de ruim na sociedade, de certa forma, também ocorria dentro da escola particular. Há o abuso dos meninos mais velhos como dos meninos mais novos, que é um tema tabu, de certa forma, até hoje no Brasil. O estupro masculino. Tá? Gente bonita, é padrão da tua prova, não só em mim, no caso que nos importa, aqui o CEPEL, Coplano Literatura para brincar, Olavo Bilac, lembra? Parnasianismo, período literário criado pela e para a burguesia. Preocupação, perfeição formal. A diferença do Olavo Bilac, apelidado de o príncipe dos poetas brasileiros como um todo, é que ele manteve a perfeição formal, ou seja, a forma, e inovou no conteúdo, né? Com temas nacionalismo, reflexão existencial e o lirismo amoroso. Detalhe, cuidado, esse lirismo amoroso é tanto no plano sentimental quanto erótico. Basta tu lembrar, amoroso sentimental, Via Láctea, amoroso erótico, Satânia e o sexo oral descrito nessa poesia. Tá? Contrapondo ao parnasianismo, o momento literário da poesia do final do século XIX, da classe média, a poesia marginalizada que surge no sul do Brasil,
né? A poesia da musicalidade, a irracional, sugestiva, do plano da imaginação, do sonho, da alma, que é a poesia simbolista. Não esqueçam, principal autor, Cruz e Souza. O Cruz e Souza foi um mulato adotado por uma família de brancos fazendeiros que cresceu num ambiente burguês, intelectual e branco. E ele, enquanto mulato, não aceitava ser negro. Então nós temos aí um racismo dele com ele mesmo. Apelido do Cruz e Souza na literatura, Cisne Negro. Para não esquecer na hora da prova, uma grande bobagem. Cruz e Souza, o poeta Michael Jackson da literatura brasileira. Falando do Michael Jackson da literatura brasileira, Cruz e Souza, simbolismo, pode cair na tua prova essa relação, ó. O parnasianismo é uma extensão do realismo na perfeição formal da linguagem. E o Cruz e Souza, simbolista, é uma extensão do naturalismo no racismo, no preconceito racial, determinismo da raça do Hipólito Taine. Não esqueçam do pioneiro do regionalismo autêntico, verossímil, a literatura oral, João Simões Lopes Neto, que antecipou a linguagem coloquial e o surrealismo, o autor que acabou configurando a identidade do gaúcho em contos gauchescos e lendas do sul, através do gaúcho mito, herói chamado Blau Nunes. Guimarães Rosa, padrão na prova da literatura contemporânea. Fala do sertanejo mineiro, autor regional e universal, chamado de o reinventor da linguagem, usou e abusou da figura de linguagem neologismo. Nessa outra perspectiva, pessoal, só revise, não esqueça que nós trabalhamos dando enfoque para autores gaúchos como Érico Veríssimo, Moacir Scliar, Sérgio Faraco, Josué Guimarães e Lia Luft, especialmente Érico e Moacir Scliar. Outro plano de estudo são autoras mulheres. Poetisa Cecília Meirelles, Clarice Lispector, a herdeira da Clarice, Lígia Fagundes Teles, e aquela que procurou desconstruir a estrutura e a classificação literária chamada Lia Luft. Galera, todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana, sucesso e mate a pau.